Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de segurança? Qual é o poder de fato da guarda municipal? Será que ela tem poder de polícia? Os guardas municipais falam que tem poder de polícia, às vezes o comandante fala que não tem. Hoje nós vamos desmistificar um pouco a importância, né, e a qualidade da guarda municipal, né? A gente fala civil, mas é municipal, de todas as cidades do Brasil, em especial do estado de São Paulo, porque estamos trazendo um cara aqui que é um especialista. Esse cara é bastante ousado, conhece muito de segurança pública, né? Especializou em polícia comunitária, fez faculdade de polícia comunitária, segurança pública e direitos humanos, que ele fez na Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Também entende da questão de direitos humanos. Ele já foi vereador, foi candidato a deputado federal e chegou a ter 50 mil votos numa primeira tentativa. Depois disso, ganhou notoriedade nacional, respeito dos partidos políticos e hoje defende essa grande bandeira da Guarda Municipal. Por orgulho desses grandes soldados que colocam a sua cara a tapa todos os dias, vamos falar com ele, que representa muito bem essa classe da sociedade brasileira, meu querido Eliel Miranda. Obrigado por vir uniformizado. Seja bem-vindo. Você tá bom? Eu que agradeço. É uma forma da gente representar os guardas municipais e com certeza você já começou, inclusive, pensando, guarda civil, guarda municipal, porque realmente a nomenclatura tem uma dificuldade. Tem, né? Deveria ser municipal ou civil, na sua opinião? A Constituição Federal diz que o nome é Guarda Municipal. Então, quando a gente vai para o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, que regulamenta a Guarda Municipal, o termo é Guarda Municipal. Só que pelo uso, nós tínhamos corporações anteriores, nós temos hoje Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana. Mas tudo é guarda municipal. Tudo é guarda municipal, só que a lei que regulamentou a guarda trouxe essas nomenclaturas possíveis. Porque se a gente for em São Paulo, lá é GCM, Guarda Civil Metropolitana. Certo. Se nós formos para Santa Bárbara do Oeste, lá é GCM, mas é Guarda Civil Municipal. Se for para Paulínia, lá é GM, Guarda Municipal. Não devia uniformizar isso, não? Existe algum projeto para isso? A dificuldade é que nós temos uma autonomia do município e, por vezes, o nome já está consagrado na cidade. Tanto que agora... Fazer um rebrand. Faz um rebrand da marca, ué. Agora tem a possibilidade da Polícia Municipal, que é uma realidade. Que é a PEC. A PEC está debatendo a inclusão do termo, porque quando o governo federal mandou para o Congresso, não estava com a nomenclatura Polícia Municipal. Que seria legal se fosse Polícia Municipal, porque daí muda para tudo, ou você não gosta disso? Sim, a questão da nomenclatura seria justa para a compreensão da população. Hoje eu compreendo que tem que mudar para a Polícia Municipal. Eu acho que traz mais respeito. Culturalmente, respeito, respaldo jurídico e também a luta pelos direitos posteriormente. Porque se nós formos em qualquer país do mundo desenvolvido, tem a Polícia Municipal. No Brasil, é uma grande dificuldade nós pensarmos que 5.570 municípios, 1.300 têm guardas municipais, estruturadas ainda, talvez menos de 500 guardas municipais, sendo que na saúde e na educação tem ações municipalizadas e na área da segurança, quando tem guardas municipais, o governo federal não dá um centavo de fundo a fundo, o Estado também não dá um centavo de fundo a fundo. E vive só com a verba da prefeitura, que muitas vezes não tem um potencial. Diferente de Paulínia, onde você trabalhou, que tem mais dinheiro sobrando que... Trabalha ainda. Trabalha, né? Paulínia, que tem um monte de dinheiro trabalhando. Vou fazer uma pergunta dura, mas você responde se você quiser, né? Entra na guarda municipal, que ainda não é polícia civil, porque o cara não conseguiu passar para a polícia militar? Essa pergunta é muito boa, mas a guarda municipal, a polícia militar, a polícia civil, essas instituições de segurança, hoje elas estão sendo atrativas de acordo com o salário. Por exemplo... não é pela... Vou te dizer, o último concurso em Paulínia foi pela FGV. Mais 200 pessoas por vaga. Só que o salário inicial em Paulínia hoje é R$9.000. Mas tá de brincadeira. 9.000 salários sem os adicionais. Um guarda municipal vai ganhar uns 12, 15 mil reais. E aí, Paulínia? E aí você me diz assim, você acha que um guarda municipal de Paulínia quer ser um policial militar? Não, entendi agora. Aí, quando você diz essa pergunta que é muito boa, estudou
para ser polícia, não conseguiu vir o guarda municipal. Hoje os números mostram que é muito mais fácil você ser um policial militar do que um guarda municipal, de acordo Porque a procura é maior. de acordo com o militarismo hoje, que sufoca os praças, que cada vez recebem menos. É uma vergonha o salário da polícia militar. Quanto que é o salário do polícia militar? Olha, eu vou te dar um exemplo. Um salário de um policial militar com cerca de 27, 30 anos de polícia, que é um cabo, vai receber menos de 10 mil reais bruto. Agora imagina, servidor público tem consignado, se tiver ainda pensões para pagar fora, já sai do salário, né, da família, que às vezes tem, para não ser preso. E aí vai ter um salário pífio. Então, hoje, a gente fala, e a Constituição diz no artigo 7º sobre os direitos sociais, que todo servidor deveria receber de acordo com a complexidade do teu trabalho. Como que é hoje medir a complexidade de um trabalho de um policial? Caramba! Então, essa pergunta sua, para a gente dar o fecho nela, ela é uma pergunta preconceituosa daqueles que não compreendem a segurança pública, que por vezes acontece nem por maldade. Só para dizer o seguinte: olha, você é um guarda, você não gostaria de ser um policial militar? Mas a resposta é a seguinte: no final do mês eu não pago as contas como uma funcional. Eu pago com salário, com dinheiro. E mais, se você é uma pessoa vocacionada, e você tem uma guarda municipal que tem estrutura, armamento, viaturas, condições de trabalho, vai compensar você ser um guarda municipal. Tanto é que muitos policiais militares estão se tornando guardas municipais. Você deu um exemplo de Paulínia, por exemplo, que é uma cidade top de arrecadação, né? Em Santa Bárbara, que é a sua terra, quanto que é? Um guarda municipal hoje, em Santa Bárbara do Oeste, vai receber cerca de 4,5 inicial. Certo. Quando você pega um salário desse, você diz, pô, salário muito abaixo. E é. Qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje, que eu falei no começo da conversa? O presidente da República e o governador não faz repasse. E os municípios têm sobrevivido. Bancar sozinho, então. E o início da carreira, o que acontece? Tá aí com salário baixo, ele não fica na guarda. Então, vamos supor, um guarda de Santa Bárbara, que ingressou no último concurso, ele é um concurseiro. Ele vai estudar e vai para a próxima. Então, hoje a gente tem a dificuldade de quem presta concurso público, não é para a gente super inteligente, é para a gente esforçado e disciplinado concurso público. Tanto que eu tenho certeza, eu sou formado em Direito, passei no exame de ordem em 2007, sou guarda municipal porque eu quero. Tenho certeza que concurso promotor, juiz, eu passarei em todos. Por quê? A dificuldade de um concurso público é você ter paciência de sentar a bundinha numa cadeira, pegar ali, aprender como você aprende. Uns são sinestésicos, outros são visuais, e aí você vai aprender e conseguir passar em qualquer concurso público. A dificuldade hoje é que tanto Polícia Militar quanto Guarda Municipal têm salários péssimos em suas grandes maiorias, mas eu prefiro nivelar por cima. Então eu pego o salário de Jundiaí, pego o salário de Quanto que é de Jundiaí? Em Jundiaí vai ser uns 7 mil reais. Sorocaba? Sorocaba, uns 4,65 também. Pouco, Sorocaba? Eu não sei dizer o pouco. Não podemos falar se é pouco ou muito? Porque, na verdade, qual que é a grande dificuldade? Grande, né? Tem muito faturamento aqui. Qual que é a dificuldade? Se nós pegarmos das que mais pagam, a gente vai dizer que é pouco. Se a gente pegar das que pagam um salário mínimo, a gente vai falar que é bom. Entendi. Eu acredito hoje que um salário justo para um policial, cerca de 10 mil reais iniciais, chegando no final da carreira ali perto de 18, 20. E você acha que deveria entrar uma lei que, ao tornar polícia municipal, o Estado e o Federal repasse alguma coisa de segurança para a Prefeitura, é isso? Na verdade, os prefeitos, por não entenderem de segurança pública, eles não cobram dos governadores. Vou dar um exemplo simples. Mas tem uma brecha para cobrar? Muito. Vou dar um exemplo simples. Aonde se tem guarda municipal, o governador coloca menos policiais. É verdade. A única exceção é Sorocaba, porque é uma questão política. Eu acredito que seja uma questão por conta do próprio Derrite ter interesse em Sorocaba. Entendi. E aí ele conseguiu fazer uma gestão junto ao próprio governador. Né? E aí tem uma questão aí de bastidores entre ele e o Manga, que eu não sei muito bem qual é, que aí a gente percebeu que o Sorocaba, inclusive, explodiu de número de policiais. Ultimamente tem aumentado bastante. Mas se nós pegarmos a maioria das cidades, onde a guarda municipal é forte, eles colocam menos policiais militares. Hoje, não é fala minha, tem um coronel chamado Coronel Paganoto. Esses dias ele foi em um podcast e disse que a polícia tem
84 mil homens, mas efetivamente trabalhando, tirando quem faz assessoria política, quem faz Segurança de político, né? quem faz esses trabalhos burocráticos, ele diz que tem 24 mil policiais na rua. 24 mil policiais. Estado? No estado todo. 24 mil policiais na rua, militares. Dividido por 4 turnos, dá 6 mil policiais. 6 mil policiais dividido por 645 municípios, você tem 9 policiais por cidade. Não é fala minha, é de um coronel que comandou o PM. Ou seja, a segurança pública hoje, baixíssimo. a segurança pública hoje precisa da guarda municipal. Aí, aonde o prefeito investe, ele deveria ser indenizado pelo governador. O governador deveria Mas tem reconhecer. brecha na lei isso ou não? Ou você está falando só por questão moral? Isso é construção. Tem uma lei autorizativa lá do Chico Sardelli lá atrás, mas é uma construção de repartição das receitas por conta do que você suporta. Mas aí são os prefeitos que deveriam exigir isso. Hoje o que acontece é que as guardas recebem emendas parlamentares. Por quê? Os deputados estaduais que fazem indicação no orçamento e acabam recebendo dentro das cidades essas emendas que depois os deputados vão querer voto. É uma troca. O problema, Alex, que a gente vê hoje dentro da segurança pública, primeiro, muito desconhecimento, muito marketing e a ponta suportando toda essa conta. Porque se a ponta fosse valorizada de acordo, nós teríamos salários justos pela complexidade que se é. Fale de uma profissão complexa que você imagina qual é. Complexo? Juiz. Um juiz de direito. O juiz de direito, ele fez o curso, ele passou muito tempo estudando, depois ainda ele fez um curso, né, dentro da magistratura, provavelmente tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Ele corre risco de perder a vida dele numa audiência? Não. Existe algo mais complexo do que você, em uma ocorrência, perder sua vida? Uma ocorrência? Claro. Não existe mais nada mais complexo do que o trabalho de um policial, Não que ele existe. perde a vida. Não. Aí vamos dizer... Isso eu concordo com você 100%. Aí, agora vamos dizer, quando o agente da lei, um guarda municipal, um policial militar, ele está aplicando a lei, seja numa lei Maria da Penha, protegendo aquela vítima, seja numa lei com o Estatuto da Igualdade Racial, o que ele está fazendo? Ele está aplicando a lei. Então, ele tem que ser um especialista na área de segurança, tem que ter um físico, né, para trabalhar, e a complexidade faz com que ele não tenha, hoje, uma remuneração justa, por uma dificuldade política, hoje, de compreensão dos próprios governadores, do presidente, de repartir essa verba com a ponta para que a segurança primária aconteça. O que eu estou achando interessante, estou analisando você conversar aqui pela sua desenvoltura, pelo teu conhecimento, que você está se aprofundando bem nas questões de leis, né? Tem conhecimento, está tomando base, acredito eu, para você continuar também na vida política. Mas você, com toda a formação, por que decidiu ser guarda municipal? Não que seja menos, né? Mas Sim. você poderia galgar uma situação um pouco melhor. E uma outra pergunta, você foi vereador em Santa Bárbara enquanto você era guarda em Paulínia. Em Paulínia? Isso, ao mesmo tempo. Conta aí, conta esse trâmite todo. Primeiro que a decisão de ser guarda municipal, ela era temporária. Em 2006, quando eu entrei na Guarda de Santa Bárbara do Oeste, a ideia era ficar 2 anos, porque... Você estava com quantos anos? Eu tinha 23. Tá. Estava no último ano de Direito, já era pai, foi para os 18. Então foi necessidade e tal. Necessidade e a realização de um sonho, porque meu irmão é policial militar. Tá. E na formatura dele, eu me apaixonei pela área, eu queria usar uniforme, arma. bonito. Então eu entrei para ficar por um tempo, tinha feito estágio no Ministério Público, queria ser promotor de justiça, sempre fui bastante estudioso. Então eu pensei, vou ser um promotor, mas enquanto eu não passo nesse concurso, vou ser um guarda municipal. Entendi. Passei no concurso, assumi e me apaixonei pela profissão. Eu vou dizer uma coisa, não existe uma profissão para que você tenha, eu que sou um pouco filosófico, que gosta de analisar a vida, para você ter dias tão incríveis quanto o dia em uma viatura. É gostoso? Não só. Mas isso possibilita para quem? Tanto para o militar como para o municipal, não? Com certeza. Tanto para o militar quanto para o guarda municipal, as ocorrências são as mais variadas possíveis. Mas algo que eu acredito que seja, assim, muito surreal. Nós olharmos para o trabalho feito pelo guarda municipal, pelo policial militar, com empatia, indo além da missão de cumprir esse horário. Então, quando eu entrei, eu me apaixonei pelo operacional, pelo trabalho, e aí veio a segunda ideia. Pô, mas é bastante desorganizada essa carreira, né? Como que eu faço para melhorar isso? E aí comecei a perceber que não tinha
Uma associação? Uma coisa? Não, tinha, mas não tinha representações em lugares chaves. A maioria da galera que era guarda municipal não queria ser secretário de segurança. Estava no início a questão das corregedorias por conta do Estatuto do Desarmamento. E eu tinha direito. Passei no exame da ordem, no meu primeiro exame. Aí que eu falei, pô, vou ser corregedor. Daí começou a ideia de ocupar espaços. É. E eu nunca pensei em nem ter voto. Porque quem é do direito, às vezes, tem uma linguagem mais rebuscada e tal. Certo. Então eu falava, quem vai votar em mim? E aí eu tive a oportunidade de ser secretário de segurança e comecei a sofrer uma perseguição política em Santa Bárbara do Oeste. Daí eu disse, não é possível. Daí disseram, não, eles acreditam que você pode ser um vereador. E aí que surgiu a ideia no meu coração. Só que aí eu me programei. Falei, eu vou embora da cidade como guarda e volto como político, por quê? Imagina um guarda que ele é vereador, e temos muitos irmãos que fazem isso, são excelentes, mas ele é subordinado ao prefeito e vereador. Porque ele é subordinado enquanto guarda, que o chefe do executivo é o prefeito, é o chefe da guarda, e aí ele é vereador. E aí eu queria ter essa isenção. Então eu voltei a ser vereador, né, na cidade, voltei para ser vereador, e fui fiscalizar aqueles que me perseguiram. Caramba, como é que foi para você? Você Fui, gostou da política? eu fui, Gostou do ambiente da Câmara, né? eu fui muito intenso, porque eu me coloquei na posição de fiscalizador e também de ser propositivo. E eu vou dizer, foi um mandato, mas foram 500 projetos apresentados, 126 leis aprovadas, emendas na lei orgânica, e eu fiz uma coisa O que você fez que lá? para sempre eu terei contribuído para a Câmara ter sido fortalecida. Muitas cidades não têm emenda impositiva nas câmaras, porque os prefeitos não querem abrir mão das emendas, porque isso é recurso a menos no orçamento, e a gente conseguiu na nossa legislatura, eu fui o primeiro vereador a conseguir uma emenda impositiva no orçamento. E hoje os vereadores de Santa Bárbara do Oeste, cada um tem 1 milhão para fazer indicação, tanto na área da saúde... Que antes não tinha. Antes não tinha. Bom isso aí, hein? Antes da nossa passagem lá. Ele consegue ver a dor dos bairros, o que precisa, o que não precisa. E eu sempre indiquei para a guarda. Então, ou seja, eu fui um vereador... Você foi um mandato só? É porque não tinha mais espaço para ser outro. Como eu tive voto em 441 cidades Quando você foi candidato a deputado, e estava no meio do mandato de vereador. Aí eu fiz um compromisso comigo e com quem tinha votado. Falei, vou terminar. E o que você atribui a essa quantidade de votos que você teve, sendo uma cidade pequena ali? Você trabalhava de guarda em Santa Bárbara. Confundindo com Indaiatuba, que também é maravilhosa. E quanto ganha guarda em Indaiatuba? O salário lá é bom também. Ela é bom, porque a cidade é rica lá, né? Também cerca de 5 mil, 6 mil. Lá em Paulínia, era vereador aqui. O que deu desculpa a palavra, deu na teia de você querer ser candidato a deputado? Federal ainda. É que em O 2013... que aconteceu? Em 2013, quando eu fui secretário de Segurança e terminei meu mandato, meu tempo, né, junto com o mandato do prefeito à época, terminei a legislatura junto deles, eu tinha muito conhecimento sobre guardas e eu era do mundo dos blogs. Então eu sou daquela época que escrevia muito. Tá. Tem até um blog meu ainda no ar lá, que tem poesias, um monte de coisa sobre mesmo? guardas. É romântico ainda por cima? Na verdade, a gente que leu muito livro, né? Quem nunca sonhou com histórias bonitas, né? E aí eu vim do mundo dos blogs e eu criei no YouTube um canal de guardas. Entendi. Então, quando eu fiz o caminho municipalista e cheguei ao cargo de Coloca vereador, o canal dele aqui para nós, Renan, por favor. aí eu tive essa possibilidade, chama Canal Azul Marinho. E aí eu Canal tive Azul Marinho. essa possibilidade. Então, no Canal Azul Marinho tem desde aulas para concurso público, desde divulgações, de reacts, de vídeos, tem de tudo. Caramba. E aí eu sabia que Isso tinha... naquela época já. Isso. Daí eu criei em 2013 e eu sabia que eu tinha um potencial para deputado federal. E a gente testou. Só que aí, quando teve essa questão dessa votação expressiva, o que aconteceu conosco? A gente ficou ali na Câmara pensando, se a gente renovar o nosso mandato aqui, como que a cidade vai ficar quando quiser agenda comigo para falar da saúde, do buraco das ruas, ou de repente a própria guarda, sendo que eu vou estar no Pará, em Pernambuco, Bahia, que a minha agenda hoje é bastante intensa, né, cumprindo esses chamados. E aí eu não conseguiria ser um vereador de qualidade como fui no mandato. Então, por amor... Você optou ser honesto, transparente. E, na verdade, para você poder potencializar o teu trabalho, na política é muito fácil. A concorrência é muito baixa, Alex. Como assim? Explica. As pessoas verdadeiras são muito, muito poucas. Que estão no meio político? Por quê? O que é você ser verdadeiro dentro da política? Você conseguir explicar o porquê você está lá, no mundo que isso aqui hoje se chama memória digital.
Então, se nós pegarmos, por exemplo... Qualquer coisa que você tenha feito vai aparecer lá. Vai falar, inclusive as minhas falas. Tanto que hoje a alteração de posicionamento... Você está falando que não dá para esconder muito. Não tem como mais. Não tem mais, né? Porque, por exemplo... Você pega o Lula, fala umas coisas lá que depois a turma vai buscar no Lula. Não só ele, todos. Todos, né? Ou seja, agora, por exemplo, se pegar as falas do Eliel, das coisas que ele mudou, eu tenho uma evolução do pensamento, porque muitas coisas eu mudei de pensamento. Por isso que esses políticos bons se destacam. Se destacam e mais. Eu não tenho compromisso com o fim, sim com o meio. A diferença de quem coloca toda a energia no instante é ele ser excelente. Por exemplo, não importa o que eu vou fazer depois daqui, o importante é eu estar aqui buscando a excelência da informação daquilo que você está me pedindo. Entendi. Poder de síntese, a capacidade de te encantar com a minha fala, de fazer você pensar, é a excelência do instante. E o político, o tic-tac dele é quando ele assume. Um dia menos, um dia menos, um dia menos, até que acaba. Eu sempre pensei nisso, tanto que eu fiz, se puder colocar, tem um outro canal chamado Eliel Miranda. Coloca, eu abro mais uma aba aí. Eliel Miranda. A gente tinha diariamente a prestação do meu mandato, a prestação de contas. Por quê? Qual que era a minha dúvida? Quando eu estiver trabalhando como guarda em Paulínia, eu estou divulgando minhas ocorrências, meus flagrantes, e aí eu sou vereador. Como fica na cabeça da população? A gente tem um guarda de Paulínia, vereador aqui. Não dá, isso não dá. Boa decisão, senhor. Só que eu expliquei. Então, o que eu fiz? Nesse outro Eliel Miranda aqui, se nós entrarmos nos vídeos aqui, a gente vai pegar nos vídeos mais antigos, por exemplo, qualquer vídeo. Tenho aqui, olha, esse foi o dia 826 de mandato, esse foi o dia 827, eu contava diariamente o que eu fazia. Nossa, Por quê? Transparência. Porque alguém que dissesse pra mim assim, mas espera um pouquinho, o Eliel está em Paulínia pegando bandido, mas durante o dia ele veio e trabalhou, porque à noite só ele trabalha como guarda, das 18 às 6 e 12 plantões no mês. Vereador não é todo dia também, né? Mas era todo dia que eu trabalhava. Inclusive sábados e domingos. Por Sempre quê? você estava fazendo alguma coisa pela população. É, porque é um privilégio ser eleito. É, muito privilégio. Na verdade, hoje, pega quem tentou. Toda eleição você tem você um absurdo. Você absurdo. ganhava a eleição para vereador, né? Para vereador, olha, eu tinha convicção porque em 2016 eu tinha ido bem. Você já tinha candidato. Aí 2020 é igual agora. 2022 eu fui bem como... Vai ser eleito. Então, assim, amém. A gente tem hoje uma expectativa nessa pré-candidatura de transparência de novo. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê eu faço o que faço. Então, eu acho que essa aqui é a diferença do político. Vamos supor que a gente faça o nosso melhor e aquilo que a gente espera não aconteça. O que vai acontecer num dia após a eleição? Continuar fazendo a mesma coisa. Essa aqui é a diferença, porque você não precisa ter um mandato para fazer o que você faz. É que o mandato te potencializa nas suas ações, né? Muito interessante, né? Pra você ver como que são as coisas, né? O cara do nada eu digo assim, né? O cara sai a visão que teve, né? Quando você foi convidado para ser vereador a primeira vez, teve que falar para a família, né? O cara sai de guarda, o cara quer ser vereador agora, daqui a pouco, de repente, vira deputado, candidato a deputado, né? Eu sou o filho mais novo de uma família muito simples, né? Tenho mais 3 irmãos e eu sou o caçula. E a minha mãe falava assim para mim, Eliel, você é muito inteligente para essa questão aí de ser político, você pode fazer tantas coisas, político vai acabar sendo mal visto e tal. Eu sempre dizia para ela, mãe, a senhora gostaria de um bom prefeito? Claro, meu filho. Mas por que o seu filho não pode ser, então? Porque a gente quer que os outros sejam, não a gente. É verdade. Então, boa mentalidade, hein? Por de onde quê? veio essa mentalidade? Olha, veio de uma conversa um dia com um padre. Um dia um padre falou o seguinte para mim, Eliel, não seja político, porque você vai entrar no chiqueiro e você vai pegar bicho de pé. Aí sabe o que eu disse para o padre? Padre, o senhor como um sacerdote, o senhor hoje quer uma sociedade melhor? Claro, meu filho, a comunidade precisa. E quem vai fazer esse trabalho? Se ninguém suportasse o fardo de ter uma abnegação de uma vida privada para ser um padre, quem seria o padre? E aí eu disse a ele, o mesmo Deus que guarda o senhor como sacerdote, vai fazer com que eu também tenha um pé com um casco tão grosso assim, que não vai pegar bicho de pé. Boa. E até hoje Deus tem me sustentado e dado certo. O seu caráter, os seus valores estão tão impregnados que você acha que não vai ser poluído com nenhuma atmosfera externa? Na verdade, não existe inocência no meio político. O que hoje eu prego é a lisura da minha conduta. E não tem como nada macular vindo de fora. Eu só posso me perder se eu me perder de dentro para fora. Isso. Essa aqui é E de onde vem esse preparo, senhor? Você tem um mindset diferenciado. Tem aí uma pegada um pouco espiritual também no meio aí. É que, na verdade, assim, eu tive a sorte de em casa não ter tido televisão quando criança.
E meu irmão mais velho, a gente era uma família muito simples. A gente morava numa casa que eram 3 cômodos e a sala era dividida com quarto. E no quarto que nós dormíamos com uma cortina eram 2 beliches. Então nós éramos em 4 irmãos e meu irmão mais velho, ele lia muito. Ele tinha uma ficha na biblioteca. Eu com 5, 6 anos já tinha uma ficha na biblioteca, na ala infantil. Eu li todos os livros da série Vagalume. E aí o que aconteceu? O que eu acredito que eu tenha hoje? Eu tenho hoje uma capacidade de imaginar que eu sou um instrumento desse produto do meio que me possibilitou. Então, vamos supor, minha família. Família amorosa. Então, o amor nos conduziu. Aí, as oportunidades. Por exemplo, me lembro quando eu fui pela primeira vez na... Então você é a mais pura verdade de que essa coisa do vitimismo que fazem com os bandidos, por exemplo, que é a classe social desprestigiada, que as pessoas não dão importância para ela, que esse negócio de ser pobre e ser bandido... Olha, em casa, meus pais, muito simples mesmo, né? Uma família bastante numerosa. Meu pai às vezes perdia o emprego, as coisas ficavam difíceis. Mas eu nunca lembro da minha mãe triste, sempre sorrindo. Às vezes não tinha mistura, comia com salada, como mistura cebola às vezes, né? Ali numa salada. Mas isso nunca foi para nós algo de sofrimento. Eu nunca me lembro de ter sofrido. Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país em alguns locais. E me lembro quando eu fui para a Torre Eiffel. Eu via a Torre Eiffel em uns fascículos do meu pai chamado Conhecer, uns de capa azul. E eu via naqueles fascículos a Torre Eiffel. Olha só. E daí eu estava lá. Você estava vendo um mapa, visualizando um mapa, né? Eu via quando criança e depois eu tive a oportunidade. E eu tenho certeza que foi muito melhor quando eu via do que quando eu estava lá. Por quê? Porque quando você chega nos locais, não tem a beleza da imaginação, porque tem o real, e o real sempre agride. Quando você olha para o real, ele é menos, tanto que as pessoas que nos vê pelas redes sociais, às vezes quando vê pessoalmente, falam, nossa, parece que você é menos forte, parece que você é menos bonito. Por quê? Porque é o real. E o real agride aqueles que são iludidos com que haja chegada. Me lembro, eu tive uma outra oportunidade de ir para a China. E me lembro quando eu estava na China e fazendo chamadas de vídeo com a minha família, com os meus pais, tão simplesinhos. E eu falando com eles na linguagem que eles compreendem, não pela capacidade cognitiva que eles têm, mas para eles compreenderem o que era aquilo ali, quantas horas demorou para a gente chegar. Porque meus pais, eles não têm hoje a oportunidade que eu tive, mas sem o que eles me deram, eu jamais conseguiria desenvolver o que desenvolvo. Então, sempre eu penso que esse mindset, essas questões todas, é de você conseguir pensar nos locais onde você está, como fazer o nosso melhor. Vou te dar um exemplo. Essa madrugada eu trabalhei na rua, pegando bandido. E, 3 horas da manhã, o nosso controle de operações integradas mostrou uma pessoa com uma arma de fogo. Olha, de domingo para segunda, hein? E nós estávamos próximos. E eu rapidamente cheguei. No que nós chegamos, era o cruzamento de uma avenida com uma rua, e eles correram para um terreno. E eu estava na frente, com a arma na mão, e este indivíduo, que a foto foi printada, jogada no grupo nosso, eu encontrei ele. Só que naquele instante, que depois a gente conseguiu fazer todo aquele trabalho, conseguiu ver a arma tal, e era uma réplica, só que muito parecida, né, de uma pistola, a gente, né, fez tudo que tinha para fazer. Réplica, mas é uma arma... É simulacro. Tá. Era de brinquedo. Tá. Só que é muito igual porque preta, faz todo o procedimento de uma pistola. E aí, naquele instante, quando acabou tudo, ele falou assim para mim, senhor, antes de a gente ir para a delegacia, eu posso prender meu cachorro? Daí eu disse para ele, prender meu cachorro? Porque era um barraco assim. Daí eu disse para ele, pode. E aí, claro, você fica todo na contenção para fazer o que precisa ser feito. E aí ele foi, pegou um cachorro lindo, cara, que estava lá dentro, colocou em uma coleira e falou, por que eu vou voltar? E eu não quero que ele sinta minha falta e vá me procurar. Sabe o que eu fiz naquele instante? Eu não perdi a minha humanidade. Porque ali estava um ser humano pedindo por um ente, por um ser que ele ama. Se eu, enquanto guarda, não perder essa humanidade, eu posso estar na China, eu posso estar na França, eu posso estar numa viatura, no meio da madrugada, que você está com sono, às vezes com raiva, às vezes de um cara que tenso, mas você não vai perder sua humanidade. E é isso que faz com que as pessoas, sejam na política, seja você aqui... bonito mesmo, menos do cara, né? Porque eu não Por que tenho... ele estava usando aquela arma na mão?
Depois ele disse, obviamente eu não acredito nele, ele disse que aquela arma lá era um brinquedo, que ele gosta muito de arma. Mas a gente sabe que isso é Que é para simular assalto, isso né? serve para as pessoas roubarem, né? Então, mas por que eu estou te dando esse exemplo? Porque, seja na China conversando com os meus pais para explicar para eles uma beleza de mundo que vi, ou de repente na França, ou de repente aqui em Sorocaba, ou de repente numa viatura, as oportunidades que nós, enquanto ser humano, nós temos para nos energizarmos, para depois falar, não, agora imagina com a caneta na mão como político. Eu posso aliviar dores das pessoas, eu posso fazer a diferença, porque eu não posso me perder de dentro para fora. Você acha que essa é a mentalidade desses políticos, tipo Gaia, Nicolas, por exemplo, essa turma toda aí? Pode ser que não seja. Pode ser que eles se perderam em algum momento. Mas o importante é que as pessoas, elas sejam treinadas para deixarem de fazer aquilo que elas fazem quando elas não sentirem mais prazer em fazer. Porque eu acho que a sacada da vida é essa. Tudo que tem fim é bom. Tanto que a vida ela é boa porque ela termina. Porque se nós fôssemos eternos, talvez eu não viesse no Alex Ruivo hoje. Daqui 100 anos eu viesse. Porque eu tenho tempo. O tempo e a oportunidade de desfrutar o nosso melhor faz com que a gente deva ensinar os nossos filhos dessa forma. Não se demore aonde você perdeu o prazer. E aí, seja como político, imagina um político com 7 mandatos. Imagina ele novamente, ganhou a eleição, chega lá, mesmo gabinete, mesmo protocolo, indicação, moção de aplauso, deve ser um saco. Agora imagina quem chega no primeiro dia, pô, me tornei vereador, me tornei deputado, pô, a minha família está se sentindo prestigiada, os meus eleitores, os meus amigos, os meus representantes, pô, tudo aquilo ali para você, se fala, eu quero dar o meu melhor. Então você se anima, isso se chama entusiasmo. Quem é os caras assim que você tem como referência na política? Hoje nenhum. Porque eu os conheço pessoalmente. E é uma fala pesada para dizer o seguinte: todo político carrega dentro de si uma empatia com a dor, mas eu não concordo com os meios. Se eu pegar e falar aqui de todos, vou te dar um exemplo: Derrite. Pô, um camarada tentou ajudar, fazer uma coisa e outra, mas quando ele era candidato a deputado, ele tinha voto de guardas. Quando ele se tornou secretário de segurança, ele não priorizou a ajuda para os municípios valorizarem as guardas. Não olhou para isso. Aí se eu fizer esse Podia olhar? recorte, pode, claro. Aí quando eu falo de inspiração, eu falo daquelas pessoas que eu digo, nossa, caramba, que bom. Então o Derrite não te representa. Não, me representa Não. dentro da luta dele, mas não me inspira. Você me perguntou sobre inspiração. Ah, tá. A inspiração é diferente. Entendi. O que me inspira é olhar para as pessoas que, de repente, eu não tenho condição hoje de fazer o meu melhor por elas, mas quando eu tiver, eu conseguir entender a dor delas e, de alguma forma, melhorar, nem que seja momentaneamente, né, para que ela tenha uma possibilidade de se reencontrar. Porque ser fraterno nesse mundo, ser um guarda municipal, ser um político, ser um apresentador, ser um jornalista, se nós buscarmos a nossa excelência, imagina como o mundo ia ficar melhor. Você é um cara que teve o privilégio de estudar desde criança. Estudar mesmo, né? Tipo, leitura e tal. São poucos, né? A turma fica Mas no celular. sempre em escolas públicas. Então, eu também fui na escola pública a vida inteira. Eu fui numa época melhor que a sua, inclusive, de escola pública. Mas você teria uma tendência a ser um pouco mais, uma pegada mais socialista em relação a, não estou te colocando bandeira, falo assim, em virtude da situação, ser um pouco mais distante dos benefícios da sociedade, né? Como é que se enxerga essa questão ideológica? É porque, na verdade, a ideologia, nós temos que fazer, não ela versus pensamentos de estudiosos. Sabe o que a ideologia deveria se contrapor? Ao dinheiro. Por quê? Quando você fala em ideologia sem o dinheiro, a ideologia geralmente vai embora. Porque as pessoas que defendem muito uma ideologia, principalmente uma ideologia de esquerda, é assim, a gente vê exemplos, né, na sociedade mundial, muitos defendem porque elas usufruem daquilo, né? Ou aqueles que não realmente estão cegos no meio de um caminho. Não que estou falando que a direita seja... É que a ideologia traz dinheiro. Vou te dar um exemplo. Imagina aquele que fala a mesma coisa toda eleição. E hoje você tem a memória digital para mostrar isso. E ele não resolve aquele problema, mas ele se beneficia porque traz voto, traz para ele poder, porque no final ele vai ter dinheiro. A ideologia, se nós tirarmos a grana, as pessoas seriam de verdade. Mas a ideologia, ela causa esse mal-estar. Vou te falar direita ou esquerda. É fácil da mesma moeda.
Porque se nós pegarmos hoje no extremismo da direita ou no extremismo da esquerda, vamos falar sobre o Rio de Janeiro. Fez um minuto de silêncio para a mãe dos criminosos mortos e para a mãe dos policiais. Aí alguém de extrema direita vai falar sobre isso. Aí fez para os criminosos. Alguém de extrema direita fala, olha que absurdo. Não, teria que fazer para os criminosos também um minuto, porque são almas. Quer dizer, a parte humana, porque nós não estamos entrando nessa seara do julgamento. As almas vieram, tem Então, um mas- destino. Eu não estou defendendo bandido, pelo amor de Deus, mas almas são almas. Então, mas aí nós estamos É igual eu falar pro Lula, tem um monte de gente que assim, cria-se a polaridade para emitir o ódio. E o ódio é uma vibração baixa. E quando vibra baixo, o que acontece? Nós ficamos numa crença coletiva que só faz mal e não deixa o ser humano caminhar. Quanto mais pobre fica, né? Você conecta só com o pobre, o seu ambiente, fatos e pessoas vivem na pobreza, você não vai sair desse círculo nunca, entendeu? Então, mas Aí o que acontece? Tem que ter força de vontade ou anjos no meio do caminho que te ajudem a impulsionar você para um caminho, direcionando você para sair daquele ambiente. Então, mas, por exemplo, em 2025, quando Mas foi não desejar mal para as pessoas. Exatamente. Né? Mesmo que seja um presidente com toda a corrupção, com todo o lastro que tem o Lula, por exemplo, que a gente sabe que vive na inverdade o tempo todo, eu não posso desejar mal pro cara. Então, mas Entendeu? que nem- Porque daí, como cristão, como é que eu faço? Então, mas olha só, vou explicar o que penso sobre isso. Nós estamos na ideologia. Quando, em 2025, agora eu fui para a China, foi convite do governo chinês. Fui pelo PSD, fomos em prefeitos, deputados, uma comitiva de 20. Lá, eu pude perceber que a China nada mais é do que uma sociedade hoje capitalista. Não tem a ideologia, é o capitalismo. Quando a gente fala sobre bandeiras de... talvez mais à esquerda ou mais à direita, o que nós precisaríamos entender sobre essa parte espiritual que você colocou aí, sobre baixa energia e todo esse pensamento que permeia a sociedade, Olha, porque cria polaridade. o medo é o maior sentimento que tem, o medo é maior do que todos. Aí, por exemplo, eu não concordo em fazer um minuto de silêncio para os criminosos. Não, mas como assim você não concorda? Porque eu entendo que criminosos que atiraram contra policiais, eles morreram sem honra. E não existe eu fazer um minuto de silêncio para pensar na morte deles, que gastaram a vida, que é um bem tão caro, querendo matar outras pessoas. É horrível. Agora, o minuto de silêncio serve para quê? O problema é que a gente deturpou os pensamentos sobre. O minuto de silêncio é para você levar os seus pensamentos e fazer uma prece naquele instante para aquelas almas e refletir também como você quer continuar a tua vida aqui para frente. Porque quem morreu, acabou. As almas, se nós falarmos do mundo espiritual e dessa questão toda que nós temos hoje para debater, nós vamos ter novamente a capacidade de compreender para mais ou para menos, de acordo com a sua capacidade cognitiva de entender isso. Quem nunca leu a Bíblia, quem nunca leu, de repente, Chico Xavier ou livros espíritas, não vai compreender, Não vai compreender o que eu tô falando. toda aquela teoria que você disse agora. Eu estou falando em termos assim de ascensão, né? Não estou falando em termos assim que eu acho que bandido bom é bandido morto, isso não tem a dúvida, né? Mas eu sou contra fazer um minuto de silêncio para criminosos e sou contra fazer um minuto de silêncio para todos que morreram sem honra. Vou te dar um exemplo. Ah, não. O camarada, tem que honrar o louco. o camarada, Ali, mas o camarada acabou de cometer um feminicídio. Acabou de cometer esse feminicídio. É um policial. Matou a esposa. Você acha que uma corporação deveria fazer um minuto de silêncio para esse policial que cometeu um feminicídio, depois foi morto por isso, e aí eu vou honrar o quê? Não, a gente não acho Mas que aconteceu isso. Recentemente nós tivemos isso. Não, mas tá. Não, Então, mas quando- ali que o pessoal fez foi uma questão política. Não, entendeu? mas aí- Ali foi para ganhar voto. Não, aí- Peraí, outra mas coisa. Eu tô aí- falando espiritualmente os religiosos, os Perfeito. cristãos, que foi assim, amar como Jesus amou, né? Eu tô falando em outro contexto, mas não vamos entrar nessa seara. Mas é porque foi feito dentro do... Agora, os caras que subiram lá, o pesado, a petezada que subiu lá, pelo amor de Deus, isso é um... Então, só que aí se nós conversarmos Pelo com amor quem de é Deus. extrema esquerda ou Agora, os extrema caras direita... Voto. Porque bandido tem que votar. Eu sou contra bandido votar, você não é contra bandido votar? Contra ele. Eu nunca parei para pensar sobre... Você deveria ter isso como proposta quando entrar lá, não. É que o voto censitário, para mim, ele acaba depois fazendo com que o pobre também não vote. Eu tenho essa dificuldade hoje de pensar, Como assim, compadre, não voto? porque se a gente começar a cercear esse pode, esse que não pode, logo nós vamos ter Ah, mas a daí questão você começa a dar do capital. Você concorda da alimentação para a família do bandido? Família do bandido, concordo. A família do bandido não tem nada a ver com o bandido. Entendi, mas aí... Porque
qual que é a nossa dificuldade hoje? Mas aí o bandido não pensa, porque vou matar qualquer coisa e minha família fica sustentada. Será que não tem essa questão psicológica? Ainda que tenha, será que quem hoje tem um pai bandido vai querer que ele continue como criminoso? O Brasil tem praticamente 50 e poucos milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família hoje. Então, questionar os programas sociais é uma coisa importante que nós devemos. Agora, falar Mas sobre... se você ficasse baseado em sistema social, você não estaria aqui hoje sentado aqui, cara. Então, sim, mas aí nós temos que entender que dentro das oportunidades que nós temos, as pessoas aproveitam de formas diferentes. Uma coisa é a gente punir o criminoso, outra coisa é punir a família do criminoso. Vou te dar um exemplo. Me lembro de uma situação que nós precisamos intervir e uma criança estava desesperada por conta do que aconteceu. Vou contar a história. Final de baile, num forró, a mulher embriagada, brigando com o marido. Não deveria nem a criança estar naquele ambiente. Quando nós chegamos, a mulher joga um conteúdo de bebida na cara de um guarda, vem para cima de soco nele, ela é algemada, teve que contê-la. E naquele instante, eu vi uma menina agachada, com as mãos no ouvido, gritando, para. Era a filha dela. Nossa. Fui com aquela criança, peguei ela no colo, fiquei o tempo todo com ela no colo, consegui que o conselho tutelar depois ficasse, conseguiu Horrível, né? que a família viesse. Agora vamos lá. Ela estava cometendo um crime naquele instante, já tinha uma ficha criminal, algumas dificuldades, mas o que essa criança tem a ver? Não, tem que dar dinheiro para essa criança. Não, pelo amor de Deus. Então, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou falando assim, a Bolsa Família, alguma coisa, ela vai receber. Eu estou falando assim, dá para o presidiário, aquele pouco, como ele fala, o Vale Presídio lá, sei lá como é que é o negócio. Mas o auxílio reclusão é um benefício previdenciário. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque... Pergunta se pro Bukele que funcionou a segurança, se ele faz isso. Só que qual é a dificuldade? Pergunta pro Bukele. Quando a gente está no espaço de pensamento, eu tenho responsabilidade com o que eu estou pensando, porque lá na frente vão me cobrar, inclusive, numa fala como essa. Eu preciso entender o seguinte, se nós quisermos hoje... Tem que bukelizar o Brasil? Não, claro que não. Por que não? Claro que não, porque nós não podemos correr risco de violar direitos em nome de direitos que valham mais. E o direito de quem é roubado do que é assassinado? Então, mas aí qual direito vale mais? Não, Hoje, vou te dar um exemplo. Bandido. Vou te dar um exemplo. Por que não pode ter pena de morte no Brasil? Não, nem dá. Mas por que não pode? Não temos capacidade de julgamento para isso. Perfeito. Agora imagina, se eu pego e falo o Nem seguinte, podemos tirar a vida vamos encarcerar todo mundo. Também não. Um dia faça um teste. Fique preso na sua sala um dia. Na sua sala. Você vai ver o quão desesperador é isso. Agora, vamos lá. Será que compensa a gente partir do pressuposto da falta de capacidade que nós temos de julgamento? Crime organizado hoje no judiciário, no executivo, no legislativo. Crime organizado hoje no autoempresariado, em grandes instituições. E eu vou falar que eu vou fazer o corte de que jeito? Mas não tem que ter um impacto, um choque, como é que fala? Um choque agora, primeiro, igual fez o Castro agora, que começou a dar um start. Você já falou assim, que todos os movimentos agora criam, sobe, acaba que para. É igual, agora estavam falando do Lula naquela palhaçada que foi aquela cópia lá do seu... Daqui a pouco já para de falar disso. Daqui a pouco vem assunto do Bolsonaro, daqui a pouco acaba a anistia. Aí vem o Castro lá, mata 100 pessoas lá, né? O cara ganhou 1 milhão de seguidores, está feliz da vida, vai ser senador com certeza pelo Rio de Janeiro, e para de falar. Não tem que ter um choque numa hora, porque tem que quebrar isso. Tem que quebrar a corrente. Então, Como é mas que quebra essa corrente? Olha só, você está me pedindo uma pergunta simplista para um problema complexo. Vou te dar um exemplo. Toda vez que eu penso em melhorar o mundo, eu vejo se a minha casa está bem constituída, se está bem educada. Eu tenho um filho de 24 anos que é casado. Falou uma coisa muito importante agora. Meu filho casou com 23 anos, é concursado, minha nora é concursado. Eles estão fazendo planejamento familiar e é filho de um pai simples. Então, ou seja, se eu quiser dar resposta simples para problemas complexos, eu fico igual a maioria. Entendi. Medíocre. Entendi. Porque eu vou falar para todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Alguém vai me apoiar, alguém vai viralizar, vai ser lindo isso. Agora, qual que é o compromisso que nós temos para que a autenticidade que hoje nos assiste, ela realmente apareça em nós? Eu preciso hoje entender o seguinte, vou te dar um dado. Dia 21, agora eu vou lançar um livro sobre suicídio na farda. Suicídio na farda? Os policiais que se matam? O número é absurdo. Você está brincando. Por quê? Porque nós temos hoje, fora a pressão dentro da instituição,
que é cada vez mais difícil no próprio militarismo, nas guardas municipais. Temos hoje uma A sociedade... segurança, o medo da segurança, o medo de matar, alguma coisa, o que é? Primeiro, que os níveis são altíssimos pela própria profissão. Imagina uma profissão que seja tão estressante, uma profissão com tantas incertezas, que paga mal, e que nós temos uma coisa muito difícil. Pode pegar toda que você tiver amigos policiais, eles vão dizer isso. Nós temos hoje dificuldade para manter os nossos relacionamentos amorosos, porque Tem muita traição na polícia por causa disso também, né? muita dificuldade. A gente tem hoje dívidas, às vezes por conta de salários baixos, faz muito bico, descansa pouco, tem consignado um monte de coisa. Então, os níveis de suicídios hoje, eles aumentaram muito nas polícias. E qual que é a nossa dificuldade hoje? De falar sobre esse assunto de forma simplista. Não é resposta simples. Não adianta falar pro policial, vai fazer yoga, vai pra academia, né? Vai respirar. Não tem como. Agora, vamos lá. O que eu preciso fazer? Que nós estamos nos afastando disso. A gente não tem ócio e não tem tempo da gente com a gente mesmo para entender o que eu gosto e o que eu desgosto. O Leandro Carnal fala uma coisa que é sensacional. Fala, você não gosta da sua sogra, você vai lá domingo. Você não gosta do teu trabalho, você trabalha de segunda a sexta. Você não gosta de jogar futebol com clipe soccer, você só briga, mas você vai lá. Que chance você tem de ser feliz, sendo que aonde você vai, você não gosta de estar? Qual que é o nosso problema hoje enquanto ser humano? Estamos atrás da grana para pagar as contas, estamos atrás um pouquinho de sexo, estamos atrás um pouquinho de se sentir bem numa balada tomando churrasquinho, uma baladinha. algum conhaque. Qual que é a dificuldade? Nós estamos de uma crise hoje, dentro da nossa geração, Terrível. de que nós não devemos olhar para o mundo. Nós estamos presos no sistema. Tem que olhar para nós. Nós estamos presos no E sistema. essa que é a grande Mas dificuldade. esse olhar para nós é isso aí, filho. É o tal de yoga, é o tal de meditação, é Mas- o tal de se olhar no espelho. mas não só isso. Não, mas é autoconhecimento, E amor isso, próprio, Isso. certo? Só que, Diminuir o índice de cortisol, como respira e vai fazer. Agora o cara vai para entra num ambiente pesado, né? Fale numa situação pesada que você viveu nesses 20 anos. uma pesada, teve um garoto que ele cometeu um crime em Campinas, roubou uma Ranger, veio para Paulínia, de Paulínia a gente voltou num acompanhamento, ele foi morrer no São Marcos, né? Que é um bairro lá de Paulínia. Num bairro de Campinas. Certo. Passou por várias cidades e lá, numa troca de tiros, ele acabou morrendo. A gente chegou 200 por hora com a viatura, teve troca de tiro, você pensando, eu vou morrer aqui dirigindo, eu vou morrer na troca de tiro. Então, ou seja, é uma Mas a situação... adrenalina não deixa parar. Não deixa parar e acontece uma coisa comigo quando eu tô com a adrenalina alta, que é foco. Tem duas coisas. Se você começar a debater comigo, eu crio um hiperfoco. Se eu tiver uma situação de perigo, eu tenho um foco absurdo. Eu fico muito bom quando eu estou sob pressão. Você leu as 48 leis do poder da comunicação, né? E ainda escrevi mais duas, brincadeira, nem sei quais são. Mas assim, uma coisa que eu acredito, que tudo isso que nós temos hoje dentro da profissão, desse estresse, das dificuldades todas, faz com que nós tenhamos que pensar, inclusive, como que eu posso, dentro dessa instituição toda, que é uma dificuldade, desopilar o fígado. Como que eu posso... Se você morre, qual é o tamanho do seguro? Hoje, Não o particular, mas o seguro da... Tem- O particular nem fazem, tem né? cidade que nem tem. Tem cidade que é 50 mil reais. Não tem seguro? Tem cidade Os que não bancos não fazem seguro para vocês? Se quiser dizer fazer seguro, tem dificuldade para fazer no particular e a maioria das prefeituras não tem seguro de vida para o guarda. Porque como é que fica a família nessa história? Por isso que você tem que fazer alguma forma hoje de previdência, né? E uma coisa que eu sempre disse para minha esposa, né? Se eu falecer hoje, eu tenho 2 aposentadorias. Por quê? A aposentadoria de quem é do municipal não é ruim, né? É que Paulinho tem o Instituto próprio de Previdência e o regime geral. Tem os dois. Então, eu ficaria com o próprio de Paulínia e ficaria com a do regime geral por conta de ter sido vereador, fui torneiro mecânico, fui guarda de trabalho, Tá. que também era CLTista. Mas a dificuldade hoje é, inclusive, nessas incertezas. Porque quase sempre, quando morre guarda, a gente faz vaquinha para comprar a própria sepultura. A prefeitura não ajuda? A maioria não ajuda. Meu Nem Deus. translado de corpo. Já fiz muitos Você vídeos. tem uma missão enorme dentro da política para ajudar esses policiais. Eu tenho,
assim, Primeiro muda de guarda para policial, porque o guarda lembra o guarda belo. Começa por aí. É verdade, muda o guarda, né? Parece que é aquele guardinha, não é guarda? Lembra do guarda belo, do desenho? lembro, sim. Lembra do guarda belo, né? Cara, e o que você está falando para mim é muito mais ostensivo, corre o risco do mesmo jeito. Com certeza. Entendeu? Tá aí ajudando a comunidade. Muito. Tem que ter o A gente respeito tem das hoje, pessoas. a gente tem hoje fuzil, a gente tem hoje. Esse nome de polícia, de voltar só de guarda para polícia, está entrando em trâmite isso agora ou não? Isso é um projeto que você quer levar? A PEC 18, nada hoje é do momento, é histórico, né? Então, por exemplo, a questão da Polícia Municipal, na PEC 18, tem avançado, porque a PEC é do governo, mas veio como guarda municipal. Então, agora estão sendo feitas alterações. Quem está fazendo essa alteração? Os parlamentares, as associações, eu já falei no Congresso, vários já falaram em audiências. 4 de dezembro vota na Câmara, depois tem no Senado. Votou, aí vai virar polícia. Aí uma das perspectivas é se tornar polícia municipal, mas não sem critério. Vai ter repasse do governo também daí. Não, daí não tem ainda essa nisso. luta, porque o governo não quer falar em dividir recursos, como o Estado também não quer falar em dividir recursos. O governo federal já quer concentrar as forças tudo nele lá? Como é que tira a força da polícia? Você gosta dessa ideia? Não, obviamente que não. O que eu entendo é que os entes federados e a República Federativa do Brasil hoje deu errado. Porque você pega hoje União, Estados membros, distrito e municípios, a gente está com as receitas totalmente ruins para a gente conversar sobre elas. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Porque não adianta se você chegar para o prefeito e falar, coloca a guarda, contrata a guarda, compra viatura. Como que você vai fazer isso sem recurso? Tem lei de responsabilidade fiscal, tem um monte de coisa. Então, a dificuldade hoje é que a gente precisa melhorar as administrações públicas de forma mais séria e administrativa. Se o cara parasse de roubar um pouco, ajudava um monte. Meu filho, a corrupção é uma coisa mais impregnada. E outra coisa, não é só os políticos corruptos, não. Boa parte da população brasileira é corrupta. Porque quantas vezes você não recebe uma bola, convidado a receber uma bola, de alguém que fez alguma cagada, viu, guarda, dá um DNA, como é que se faz? Como é que se responde a isso? É que assim, nas vezes, eu nunca tive declaradamente. Imagina os guardas que estão vendo a gente aqui, quantas vezes alguém ofereceu alguma coisa para eles? Parabéns para aqueles que prenderam essas pessoas. Certo. Porque eu digo uma coisa, a gente como guarda, eu não tenho mínima possibilidade de ter dó do outro e deixar de fazer o que eu vou fazer. Por motivo simples. O policial que tem dó e não faz... Não serve para ser policial. Não, ele comete crime. Então, eu sempre falo para os policiais o seguinte, quando você ficar com raiva daquele criminoso, fala, não, vou dar 2 tiros na cabeça dele agora, pensa que você está colocando a sua mulher e seus filhos em dificuldades porque você vai ser preso. Uhum. Então, a questão hoje, dentro da corrupção, que ela existe muito grande, o que nós precisamos fazer é cada vez mais colocar fiscalização, porque no ser humano sozinho, ele não é espiritualizado. Então, o ser humano, ele não vai falar assim, por amor fraterno a todos, não vou pegar o que não é meu. Então, com fiscalização é cagaço mesmo, é medo. Hoje você tem isso. Você tem hoje no supermercado, se não tivesse uma câmera lá dizendo sorria, você está sendo filmado, a pessoa ia continuar pegando a uva e comendo dentro do supermercado. A pessoa ia continuar. Hoje, a gente tem a fiscalização aumentada. O que acontece com as polícias? Controle externo, Ministério Público, corregedorias. Aí você tem casos do GAECO trabalhando e mostrando esses esquemas. O Brasil vai melhorar. Quando o brasileiro melhorar. Não só pela espiritualização, pela fiscalização. O Brasil vai melhorar quando o brasileiro melhorar, começando na casa. É isso. Parar de se ficar vitimizando, achando que é pobre é discriminado da sociedade e não tem capacidade. O sol nasceu para todos nós temos uma centelha aqui divina, escola pública tem, se você quiser estudar, olha de onde você veio e onde está chegando. E aí, eu também estudei a vida inteira em escola pública, entendeu? Fui de vileiro, entendeu? E mesmo assim eu tive possibilidades na vida. Eu estou dizendo assim, é muito difícil, eu sei que viver num beco, numa favela, aquele ambiente pesado, pai que bebe, mãe que briga, sabe, que sai notado. Não é fácil para uma criança isso aí, a gente sabe disso. Mas se nós brasileiros não mudarmos o nosso comportamento, nós vamos ter... A turma fala assim, o Hitler era um monstro. Como que o Hitler era um monstro? A hora que mata o cara, é fácil chamar que o cara é monstro. Monstro foi a sociedade que aceitou ter um cara desse como líder, entendeu? Na verdade, eu sempre falo que as pessoas, quando tem recorte histórico, se elas lerem só uma página, elas vão ter fotografia errada. E eu tenho certeza que o Hitler era um monstro. E acredito que nós tivemos muitos covardes à época. Porque a questão é a seguinte, eu volto a dizer, se a minha família ficar sem o pai, sem a esposa, vai ter um luto, mas eles vão continuar, porque a minha figura que existiu
ensinou eles, na minha falta, como eles possam continuar. A dificuldade é justamente essa. Hoje eu jogo futebol com meu filho menor, que tem 8 anos, na rua, em dias de chuva. Mas a gente mora em bairro, né, de uma forma simples. Mas a gente faz isso porque os laços com os filhos, eles não são fortalecidos no McDonald's. Não. Eles são no toque. Às vezes eu vejo meu filho se encostar em mim porque ele quer um abraço, um beijo, um colo. Mesmo O pai com 8 geralmente anos. é duro, né? Porque teve a dureza do pai e traz a mesma coisa. Então, hoje, Isso é legal falar nas corporações, hein? Olha. mas nas corporações tem mais uma outra dificuldade. A maioria de nós somos pessoas que ficam endurecidas pelo tempo, porque a gente vai percebendo o quanto que a sociedade está deturpada e a gente acaba sendo pessoas também que acabam deixando de acreditar por conta dessas dificuldades que nós temos. Pô, quando a gente pega um caso de estupro, caso de feminicídio, me lembro de um caso de feminicídio que o filho foi levado no meio do canavial para reconhecer o corpo da mãe e a mãe estava nua ali dentro do canavial e ele reconheceu ela por algumas tatuagens, mas ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto, que era a cesariana dela para ele nascer. E ele já tinha 18 anos. Meu Deus. E aí ele viu aquela marca da cesariana. Ele olhou para a mãe daquele. Daí eu já tirei ele rápido, né? Mas aquilo marcou ele. Aí você, como policial, se você vê uma cena dessa e você não tiver nem um pingo de empatia, de emoção, você está morto por dentro. Só que se você também pegar o camarada que fez aquilo e querer picar ele inteiro, você também está errado. Então, a dificuldade hoje é que se nós pegarmos desde escândalos de líderes religiosos, de policiais, nós estamos com dificuldades hoje para dar respostas complexas para problemas complexos, porque a gente virou fast food. Eu quero em 1 minuto e meio, em um corte de rios, explicar para todo mundo como a felicidade existe. E não tem como. Porque o Eliel não é uma foto, o Eliel é um vídeo. De 43 anos hoje. Assim como o Alex também é. Você não é o que eu estou vendo hoje. Você é um cara que eu não consigo entender em um recorte. Mas a sociedade quer o recorte. Porque a gente está ansioso por isso. Ninguém ouve ninguém. As pessoas querem o vazio, né? E elas querem a rapidez da satisfação. O raso. Exato. E aí a opção é sua. Porque eu não posso querer ler livros e livros e livros e imaginar que eu posso fazer uma palestra sobre isso. Tá, mas o que você falaria para os guardas municipais, por exemplo, até os policiais, seja quem for, assim, por exemplo, onde você tem esse preparo mental, esse equilíbrio, o senhor vem da onde? E por que você tem esse equilíbrio e os outros que trabalham na mesma situação não deveriam ter também? Na verdade, não é que eu tenho esse equilíbrio. Ou você é um cara... É que, na verdade, eu fico pensando todos os dias como que eu posso manter uma sanidade diante das dificuldades. Você está na linha intelectual, você está no raciocínio. Sim, só que tem uma repercussão no mundo dos fatos. Porque quando eu chego para você, que a gente tem a formação em direito, quando eu falo para você sobre ser guarda, a primeira linha que é do corte é a da legalidade. Eu não posso fazer aqui nada aquilo que não seja legal. E eu sou uma pessoa muito exposta, porque eu tenho muitos vídeos, eu mostro ocorrências. Então, hoje, não é que existe um preparo no Eliel que vai servir para sempre. Porque amanhã ou depois, acontecendo um fato na minha vida, posso desmoronar tudo isso. Você não interpreta? Não, até porque uma coisa que eu falo para todos que me veem, se você hoje assistir esse podcast, ou se você for lá no YouTube e colocar Eliel Miranda Podcast, vai ter vários, é o mesmo Eliel. O que acontece é que eu imagino que hoje eu tenho mais paciência do que antes. Antigamente, talvez eu tivesse uma ansiedade mais aguçada ou mais aumentada para que as pessoas compreendessem o que eu estava dizendo. Hoje eu não tenho essa ansiedade, eu digo aquilo que eu imagino Mas você não tem ansiedade, porque não tem ansiedade, não tem preocupação com o futuro. Existe uma ansiedade... Não tem o medo, controla as emoções, você está controlando as emoções, aí você está entrando num campo já acima do intelectual já. Porque é o seguinte, a ansiedade, tanto a ansiedade quanto a angústia e todos esses sentimentos, quando nós falamos neles, é da preocupação quando está exacerbado. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, mas em níveis normais. Tá. Quando a gente fala aqui de uma forma mais coloquial, é aquela ansiedade, aquela angústia que já te perturba para viver. Agora, vamos supor, se você tem um encontro, se você tem qualquer atividade, é natural que você se prepare emocionalmente para fazê-lo. Mas, por exemplo, eu vim para esse podcast sem ansiedade nenhuma, porque eu vim me divertir aqui. Eu vim trocar ideia com você, eu vim conversar com um amigo. Então, assim, eu não tenho hoje preocupação, quando eu disse para você, pergunta o que você quiser,
Porque eu vou dizer aquilo que minha cabeça conseguir, de acordo com tudo que tem aqui armazenado de a resposta. cabeça conseguiu ou que o teu coração sente? A cabeça. Porque o coração, ele, falando de emoção, ele sempre vai ser enganoso. Nas emoções, o medo, por exemplo, é uma emoção. Alguém pode falar que é uma reação do corpo, tá? Por conta, mas acaba sendo. E a emoção sempre ganha da razão, e a razão precisa calibrar esse jogo para você não se perder. Você está preparado? Né? Então, é isso que eu imagino hoje, quando eu falo assim, olha, eu não tenho essa ansiedade, não é que o Eliel não existe ansiedade nele, porque todo ser humano tem. Então, tem carne, né? gosto, vibrando. Agora, né? o que nós não podemos dizer, e quando a gente fala em ansiedade, tédio, angústia, é aquelas que atrapalham você para viver. Tem pessoas que, por exemplo, se precisassem falar em público, elas tremem todas, né? Elas fazem com que aquilo crie uma barreira. Eu hoje aprendi uma coisa que eu acho que ela é muito importante. Vamos supor que hoje seja meu último dia aqui na Terra, né? Vai ficar gravado esse podcast. Se eu tiver a capacidade de entender que eu estou bem feliz aqui, de uma vida plena, o que vai acontecer depois? Tá tudo certo. Por quê? Eu entendo que o instante é o que nós temos para que a gente possa conseguir tudo que existe na vida. Você palestra falando isso? Depende do tema. Às vezes, como é tema muito Qual o tema que você bate muito mais? técnico, eu falo muito sobre direito, né? Essa parte motivacional. Direito do guarda, é isso? Direitos, tanto a Lei 3.022, que é o Estatuto Geral das Guardas, falo sobre a Constituição, falo sobre respaldo jurídico, sobre atuação, apresentar ocorrências, dou aula em curso de formação. Esse livro que eu vou lançar sobre suicídio é porque eu tenho feito um estudo sobre isso, estou finalizando uma Está pós. relatando? Não, eu criei doutrina sobre isso, sobre pensamentos dentro da suicidologia, né, para que a gente possa pensar em como a gente pode entender toda essa complexidade. Quais são os pontos assim que a pessoa está caminhando para o suicídio? Fala para o policial aí. É porque o suicídio, ele tem várias causas. Uma causa é a causa de saúde mesmo. Tem pessoas que elas têm alguns transtornos que às vezes ela não se perturba hoje com aquele transtorno, mas ela pode ter problemas psiquiátricos. E nós precisamos sempre desconfiar quando a gente começa a receber o feedback das pessoas. Pô, você está muito chato. Pô, você não era assim. Mas não é um falando, é todo mundo falando. Pô, você não tem paciência para nada. A gente sai para comer, em vez de você ficar em paz, você briga com todo mundo, né? Com o filho, com a mulher. E esses feedbacks, eles acontecem em maior número e às vezes você não para perceber, porque a nossa vaidade é tão grande que parece que as pessoas são as chatas. Né? E você é o cara legal, o cara que está sendo incompreendido. Tá. Então, o primeiro alerta que eu falo para todo policial é: nós sabemos quando a gente está no nosso limite. Nós sabemos. O problema nosso, quando a gente está nesse limite, é a gente entender que não há o que ser feito. Porque eu ouço muitos falando assim: e se eu não trabalhar? Eu vou comer que jeito? Eu tenho que fazer bico. Como que eu vou dormir? Eu tenho que trabalhar. Daí, não, pô, ela tá mexendo o saco. Então, ou seja, o problema nosso é a incapacidade de pedir ajuda. E se a gente tiver essa capacidade de pedir ajuda, dentro desses transtornos, que eu acho que a maior causa de cometimento de suicídio é a parte médica, porque nós poderíamos tratar os problemas que nós temos, depressão, problemas outros psiquiátricos, esquizofrenia, às vezes que a gente pode não imaginar que tem, ou outras questões, para que a gente consiga. Então, eu acho que a síntese para o suicídio hoje é você entender aquele momento que você está precisando pedir ajuda e você não consegue. A maioria de nós, policiais, a gente fala: psicólogo, frescura. Não. Né? Falar que está triste é frescura. E muitos criam esses preconceitos. Por quê? Um policial que a gente fala baixe na enfermaria, dizendo que está com problema psicológico, ele nunca mais consegue ser visto pela tropa de uma forma diferente por conta do preconceito que se tem ainda hoje. E a questão também a falta do acolhimento e do reconhecimento desse profissional? A dificuldade do reconhecimento, que é um problema de insegurança, que precisa ser trabalhado, às vezes, desde a Porque ele própria... está muito mais vulnerável a levar pancada do que elogios. Então, mas são traumas, né? Porque imagina, Infelizmente, uma sociedade egoísta nessa parte. Você passa em um concurso público. Aí você fez um teste psicológico para portar arma, você passou. Só que você tem desde a infância um monte de trauma, um monte de coisa para tratar. A crença ferida, criança ferida. Imagina aquele que gosta de bens, mas não os tem. Daí ele olha lá para uma Ferrari, que não é dele. Ou aquele que, de repente, teve o pai que agredia a mãe, aí ele vai num crime de feminicídio. Ou seja, a dificuldade nossa é que a gente tem
uma caixa preta aqui, que ela não é aberta, às vezes por conveniência, né, porque você não quer muito olhar para os seus demônios, né, ou às vezes por incapacidade de pedir ajuda, porque não são respostas simples, né, para o suicídio, que é algo tão complexo. É impossível você querer abandonar a vida se você lembrar que você tem um ente querido que vai realmente chorar muito no seu velório. Isso é verdade. Tanto que se todo mundo fizesse esse exercício, que não é feito sozinho, geralmente é feito de forma acompanhada, mas se você pensar no dia da sua morte, você lá no seu caixão e as pessoas vindo se despedir de você, você chora. Se você imaginar, o Alex hoje está num caixão, aí chega as pessoas que você ama, as pessoas que vieram no seu podcast, que trabalham com você. Pô, tinha um sorriso bonito, é um cara de gente boa, um cara de boa energia, pô, vai fazer falta. Você vai começar a internalizar e falar, caramba, eu sou importante. Então, são coisas que a gente precisa, não que o outro. Então, esse reconhecimento que você diz, eu não posso querer que o aplauso do outro seja maior que o meu aplauso. Isso não é arrogância, Alex. Isso é sabedoria de falar assim, se eu fiz o meu melhor, tá tudo certo. Escuta, me diga uma coisa, você é guarda? Sou guarda municipal em Paulínia. E por que você não tem nível de comando? Eu não tenho nível de comando hoje, nenhum cargo por opção. Hoje, se eu for um secretário de segurança, um cargo de Comandante de da polícia, tem um comandante, né? hoje, as guardas são cargos políticos. Político. Então, eu teria uma facilidade muito grande para tê-los. Só que hoje, se eu estiver em qualquer cargo de chefia, eu tenho um compromisso em ficar na cidade. E hoje eu não tenho condição por conta das minhas agendas que tenho, de audiências públicas, de palestras. Está na hora de montar um comando da Polícia Municipal Estado? Não tem como Para você... ter uma cabeça e falar com as diretrizes dos... Não tem o secretário... porque ele está na Secretaria de Segurança, mas tem abaixo dele uma governança? Como as guardas são municipais, tem o Conselho Nacional das Guardas, que eu sou diretor dele. Tem o presidente, eu sou diretor dentro desse Conselho Nacional de Guardas, que a gente conversa nacionalmente. Porque qual é a nossa ideia? É fazer a evolução das guardas de maneira sustentável, que tenha valorização, capacidade de trabalho, voltar vivo para casa. Então, hoje, o trabalho... de guarda para a polícia. É uma das pautas. Que não é mais importante. Se você perguntasse para mim, a maior pauta hoje... Qual é a maior pauta? A aposentadoria especial para o guarda. Porque o guarda está velhinho trabalhando, né? Então, ele precisa ter uma aposentadoria especial para ele se aposentar. Ele não tem? Não tem. Se aposenta pelas regras gerais. Diferente da Polícia Militar. Diferente da Polícia Militar. Então, são questões essas que nós conseguiríamos vencer. O que nós precisamos hoje... Isso segura mais o guarda, retém mais o guarda também, né? E trava a vaga. O que nós precisamos hoje? Representação política, que é o que a gente tem feito. Porque é onde você debate e regulariza a vida funcional do guarda municipal é em Brasília. Você é um pré-candidato? Eu sou um pré-candidato a deputado federal. Com toda essa mentalidade sua, você está no partido PSD, né? Você falou? PSD. PSD? É um partido grande, de centro e tal. Você não pensou em uma coisa mais inovadora? O tempo de partido? A dificuldade partidária é que você tem uma construção dentro dele. Então, por exemplo, eu fui vereador pelo PSD. Hoje, todos os grandes... Tem que ter uma fidelidade, é isso? Não, é por empatia. Porque, por exemplo, hoje o PSD tem uma capacidade de diálogo muito grande. E qualquer partido você vai ter pessoas que gostam, que desgostam. Eu sempre falo para as pessoas esquecerem um pouco do partido, olharem para o lado da pessoa O ideal é não ter partido, e dos valores. Seria ótimo. Então, hoje, a questão do PSD tem sido muito bem tratado pelo Gilberto Kassab, que é o presidente nacional. O comandante mor. Mas é uma coisa leve, porque ele não faz com que nós tenhamos esse voto de cabresto, entendeu? Que é uma coisa ruim. Por exemplo, eu quero ser um deputado federal com autonomia. Eu tenho hoje uma categoria que tem um anseio do Eliel Miranda para trabalho. Imagina se eu chegar lá em Brasília e todo mundo falar, você vota sim ou não nisso e tchau. Para aonde vai a minha criatividade? Qual é a melhor cidade para ser guarda municipal? Aqui você já é guarda municipal. Não, se tivesse que escolher uma cidade, esse cara é sortudo, qual que é? Paulínia. A pior? Não tenho. Não tem como, porque a pior em termos de estresse, que eu não conheço. É que eu não São conheço. Paulo capital, por exemplo? Não sei, porque São Paulo capital, você tem as inspetorias mais afastadas, tem as mais centralizadas e tem ocorrências diversas e complexas. Então, a pior eu não entendo. Porque Paulínia é uma cidade excelente pelo salário, pela condição de tratamento dentro da própria deve ser bem segura instituição. A cidade também, né? É segura, a gente tem Pouca tecnologia. ocorrência? Não, pouca não. Tem bastante, porque a gente tem ali divisa com Hortolândia, com Campinas, então tem ali a própria Bandeirantes, a Anhanguera, né? O estado de São Paulo é seguro? No contexto geral, não só falando da guarda. Não, não é.
Não é? Nenhum Estado é. Porque, eu vou te falar uma coisa, quando eu falo que é seguro, eu estou falando em índices criminais. Vamos supor que seja só uma morte no estado todo e seja a da sua família. Para você é seguro? Não. Então, Aliás, segurança- aquela menina que levou o tiro na cabeça lá em São Paulo, a Beatriz, sabe qual que é? Do Lucas, lá o cara do drone, lembra que ele estava na Zona Norte, esses dias atrás? Foi entregar um drone para alugar, a moto foi lá, o cara pegou, ela pegou um spray de Ah, tinta. sim, vi. Pô. É aqui do Sorocaba. É lamentável esse caso. E ela foi bastante inocente, coitada. Quando né? ela saiu do Foi, carro e jogar pimenta, né? Ou seja, a segurança para mim não existe sensação de segurança. Ou você tem segurança ou você não tem. Hoje nós não temos. Mas você acha que é um marco, para não acabar aqui nosso podcast? Nunca acaba, nunca, né? Tá bom a conversa. Essa questão que aconteceu no Rio de Janeiro, vai acontecer o que daqui para frente? Ou você acha que não vai acontecer nada? No Rio de Janeiro, a gente Não, está... falando dessa... O Cássio parece que peitou lá e fez a coisa Não, acontecer. imagina. O que nós estamos vendo ali é um... É uma novela? Não é uma novela. É algo pontual. Por quê? Tem o pós daquilo ali. Vai demorar por anos para a gente conseguir compreender tudo o que vai acontecer e das consequências jurídicas daquilo. Provocou o México lá, você viu, né? E mais, o que vai acontecer? Argentina, Paraguai, Porque- ninguém tá querendo aguentar mais. Para você é terrorista? Traficante? Com certeza. Com certeza. Deve ser tratado dessa forma. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Não é a E por que gente que o Lula capitular. não declarou terrorista? Aí tem que falar de Não dá pra política. Não, tem que falar de política partidária e de compreensões. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Se nós olharmos para os grandes líderes de partidos, nós vamos tê-los, por vezes, acertando muito, errando muito. O que eu penso? Vamos tentar resolver e trazer gente boa para essa área, porque eu quero o melhor vereador, mas eu não quero que meu filho seja candidato. Eu quero o melhor prefeito, mas eu não quero que meu filho seja candidato. Eu quero o melhor deputado, mas eu não quero ser candidato. Ou seja, nós estamos tendo uma sociedade que quer o melhor da sociedade, mas não quer se colocar, de repente, nas posições que farão essa diferença. Nós precisamos decidir. Nós não podemos mais ter moita. O problema do nosso país é muita gente boa querendo que alguém faça uma coisa por você. Entendi. A gente precisa ter esse protagonismo, como eu faço hoje na área de segurança pública, não só como um guarda municipal, mas como alguém que quer melhorar a segurança pública de pessoas que eu nem conheço. Você é pai de quantos filhos? 2. Parabéns. Com a mesma esposa, um de 24, outro de 8. Hoje você está nessa associação brasileira, é isso? Eu sou hoje diretor do Conselho Nacional das Guardas, tem uma Academia Brasileira de Letras de Guardas Municipais que eu também sou acadêmico, hoje sou suplente de deputado federal e, acima de tudo, alguém que acredita naquilo que faz. E o dia que eu deixar de acreditar ou ter prazer, aí eu vou fazer outra coisa. Qual é o futuro da Guarda, então? O futuro da Guarda é ter em todas as cidades do Brasil guardas municipais, é ser essa polícia municipal que não vai substituir a polícia militar, que vai integrar, que vai trabalhar bem e que vai ocupar os espaços vagos hoje para que a criminalidade não ocupe, para que a gente tenha a segurança pública básica de primeiro contato melhorada. E ter os mesmos valores do que uma polícia militar tem. Valores de instituição. Isso. Valores de instituição, acho que já deve ter, né? Eu falo em termos de valores de ganhos reais, de direitos, né? O que eu sonho na área da segurança pública... E ter força também, força como uma polícia, né? Força de polícia mesmo, né? Em todas as cidades onde já tem, a gente tem um ganho muito grande. Onde não tem, nós precisamos melhorar para ter mais estrutura. A guarda precisa ser armada, precisa ter salários melhores, planos de carreiras. Mas o sonho que eu tenho na área da segurança pública é que nós tenhamos os guerreiros e guerreiras que usam o uniforme que não se esqueçam do porquê entraram. Porque quando você coloca um uniforme e entra dentro de uma viatura e recebe uma chamada, você que vai decidir o atendimento. Vou te dar um exemplo. Viatura 102, se desloque à rua tal, perturbação de sossego. Pô, perturbação de sossego, injeção de saco. Aí você chega lá e você evita que essa perturbação de sossego, conversando com a pessoa, ou autuando a casa, né, fazendo o que precisa ser feito. Mas você evita que essa perturbação de sossego, que acontece corriqueiramente, você vai lá e atende mal, que ela se transforme em um homicídio amanhã entre vizinhos. Você tem que fazer o trabalho de excelência para que alguém olhe para você e se esqueça Por do isso que é bom guarda. uma academia, né? Não só uma academia, mas uma capacidade de fazer com que esse guerreiro e essa guerreira que está no uniforme nunca se esqueça da missão que ela tem. Porque
Aí, para aqueles que acreditam em Deus, existe uma fala dentro da Bíblia que diz que não existe autoridade senão constituída por Deus. Se eu sou um guarda municipal, ainda que uma autoridade, né, diminuída ali dentro da minha missão, mas tem uma mas eu importância tenho uma gigante. autoridade. Que eu não me esqueça que quando eu deixo de ser excelente, eu não estou deixando de ser excelente para o Alex, mas para o próprio Deus. E aí isso que eu acho que vai fazer com que nós tenhamos mais paciência. É igual para combater a própria arrogância. Para a gente ter humildade, a gente precisa lembrar o tamanho que nós somos. E aí quando você sabe o tamanho que você é, e tão ajudado como você é, e tanta gente que você precisa, você vai tratar desde aquele que te dá um suporte mais básico, aquele mais complexo, da mesma maneira. O dia que alguém comprar a minha hora, eu desisto de fazer o que eu estou fazendo, né? Porque eu acredito que a pessoa não pode comprar a minha hora. A pessoa pode me fortalecer para que eu me dê o meu melhor fazendo parte de um projeto. Vou te dar um exemplo. Você é um jornalista, ganha ali a sua hora, está pagando a sua hora. Não, eu preciso fazer um suporte da melhor forma que eu consiga para você buscar a excelência do teu trabalho, para você querer escrever melhor, para você querer falar melhor. Se for só a tua hora, eu não compro o teu entusiasmo, eu não compro a sua presença, eu não compro a sua energia. Sua motivação. E eu preciso que você acredite em mim de uma tal maneira que você queira, né, fazer parte desse projeto de cada vez mais a gente poder representar melhor nosso povo. Olha, tem uma frase que eu uso que eu acho que serve muito bem para você, eu acho que você já faz, né? Que homens grandes, a gente se torna grande certo? Homens grandes se tornam pequenos para que os pequenos se tornem grandes. Essa é uma filosofia para levar para a vida. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito sucesso para você que é guarda municipal. Vamos torcer para cada vez mais as representações junto ao Congresso, né? Cheguem até vocês aí com mais eficiência para que vocês possam ter uma aposentadoria digna, poder de polícia, certo? Cada vez mais orgulhoso de usar esse uniforme azul, porque é azul. Azul Marinho é a cor internacional de polícia. Ah, é? É verdade mesmo, né? É aqui É a cor mais bonita que tem. É a cor mais bonita, é verdade mesmo. Tem mesmo. Eu gosto também. Acho muito bonito, né? E se falarmos em energias, né, claro, o azul na própria aura, né? O azul dos campos fantástico. energéticos. É verdade. Então, muito orgulho de vocês aí que usam esse uniforme e representa a todos nós, né? Dentro do município, os munícipes, né? E a gente fica muito feliz de ter vocês ajudando a gente na segurança. Pode ter certeza que tem muito mais pessoas olhando e admirando do que criticando. Pode ter certeza disso. Porque, independentemente de qualquer situação, de tudo que nós estamos passando e o que a gente passa na vida, só tem uma forma de vencer tudo isso: com o amor. Só o amor vence. Põe isso na sua cabeça. E viva a vida intensamente, viva no presente e peça ajuda quando precisar. Se estiver depressivo, doente, peça ajuda. Não tenha vergonha, porque afinal de contas a vida vale muito. E a gente fica muito grato e muito orgulhoso de ter um guarda municipal. Obrigado, Elias. Muito obrigado. Obrigado, Eliel Miranda. Obrigado. Ele, guarda municipal desde 2006, já foi vereador em Santa Bárbara do Oeste, está como suplente de deputado federal, ousadíssimo, né? Engajado aí nas causas da Guarda Municipal por todo o Brasil, veio nos visitar aqui para falar um pouquinho da sua vida. Achei o máximo entender um pouquinho mais dessa profissão tão importante para a sociedade brasileira. Um forte abraço e até amanhã.